Olá! No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho da relação da fonoaudiologia com a odontologia. A gente já vem falando um pouquinho nos outros vídeos sobre a questão da mastigação, da deglutição, e eu queria hoje então falar um pouquinho da relação dessas duas áreas do conhecimento, né? A gente sabe então que tem uma especialidade na fonoaudiologia que chama motricidade orofacial. E essa especialidade na fonoaudiologia vai cuidar, então, né, das questões das estruturas orais, então, de lábio, de língua, de bochecha, a própria musculatura orofacial, né? A posição que esses órgãos estão, essas estruturas estão em repouso, a tonicidade, se estão flácidos, se estão hipertônicos, hipotônicos, e a realização das funções orais, de mastigar, de engolir, de falar, respiração, né? E nesse contexto a gente tem então a questão dos dentes, a questão da odontologia. E a gente não pode então, quando a gente fala em motricidade orofacial, pensar nessas duas áreas como áreas que não se relacionam, né? Então a motricidade orofacial se relaciona muito com todas as áreas da odontologia, porque a gente sabe que alterações, ainda que temporárias, né, elas vão trazer aí questões, né, adaptações, compensações orais na hora de mastigar, na hora de engolir, na hora de falar, né? Então eu queria hoje falar um pouquinho das áreas da odontologia e da relação dessas áreas com a fonoaudiologia, né? Pensando um pouquinho na odontopediatria, né? A criança vai ter então lá o surgimento dos dentes, né? A língua vai ocupar o espaço então desses dentes, a questão do próprio frênulo da língua, que é a língua chamada língua presa, né? Que são os odontopediatras que muitas vezes vão fazer a cirurgia. Então toda essa questão aí do desenvolvimento, a questão dos hábitos, do nascimento dos dentes molar, dos dentes permanentes, dos dentes de leite, né? A questão da chupeta, da mamadeira. Então, toda essa relação realmente com essa área que cuida das crianças, que cuida do desenvolvimento, né? E que muitas vezes a gente vai precisar, então, atuar de forma em conjunto para que os pacientes possam ter aí, né, as suas funções orais muito bem estabelecidas. Uma outra questão seria a área de dentística. Então, a área da dentística é a área que trata, então, das restaurações, das antigamente chamadas, né, obturações. Então, a gente sabe que às vezes a gente vai levando, né, tô com um dente aqui, quebrou um pedaço de uma restauração, e a gente vai levando. E o quanto que isso não é interessante, porque daquele lado que tem aquela restauração quebrada, a gente para de mastigar, a gente começa a fazer compensação, começa a fazer adaptação oral. Então, é bem importante realmente que assim que possível, né, nesse momento da pandemia, às vezes fica um pouquinho difícil, né, nós estamos isolados, mas ainda, né, em tempos normais, que a gente procure dentista, que a gente refaça, então, as restaurações que são necessárias. Muito mais que isso, né, as restaurações que ficam um pouquinho mais altas, muitas vezes, o que acontece, né? Como a gente está anestesiado na consulta com o dentista, a gente não percebe que ficou um pouquinho mais alta a restauração. E o quanto, então, que ela vai ficar e vai dificultar toda essa questão aí depois de mastigar daquele lado, o posicionamento das estruturas orais, né? Então, é interessante que a gente sempre cuide dos dentes, faça check-up odontológico preventivo e cuide dessa questão também das restaurações. Uma outra questão importante são as questões, então, da prótese dentária, né? Então, as pessoas idosas ou as pessoas que precisam, né? Os adultos jovens, ou que por algum motivo precisam, então, fazer uma prótese. A gente sabe que o quanto que a dificuldade de algumas pessoas em adaptar as próteses, principalmente as próteses inferiores, muito pela posição da língua, né, pelo posicionamento da língua. Então, a gente sabe que é muito importante que a gente cuide, que a gente avalie, né, que a gente cuide dessa questão orofacial, das estruturas, da forma que a pessoa mastiga, da forma que a pessoa engole, para que ela possa fazer uma boa adaptação das próteses. E só fazendo um parênteses, prótese não é para sempre, né? Então, prótese precisa ser avaliada,
A gengiva, né, ela vai então tendo uma retração, né? As pessoas dizem, né, a gengiva murchou, né? Então a gengiva, ela realmente tem uma retração, o osso vai reabsorvendo. Aquela prótese pode chegar a ficar muito larga na boca da pessoa, isso não é interessante. Então, para que a gente tenha uma reabilitação oral de boa qualidade, é importante sempre estar avaliando, né? Uma outra questão é a questão da implantodontia, que é uma outra área da odontologia, que vai cuidar aí dos implantes, né? Então, muitas pessoas pensam, né? Ah, coloquei o dente e pronto, né? Mas não é só isso. Então, quanto tempo que você ficou sem aquele elemento dentário? Quanto que você mastigou? Quanto que você engoliu? Quanto que você falou de forma compensatória? Então, é bem importante também que a gente realize a avaliação fonoaudiológica e a intervenção, se necessário. E uma outra área é a ortodontia, né? A ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, qualquer tratamento, né, que use aparelho e que modifique a posição dos dentes, né? Então, a nossa língua, os nossos lábios, eles estavam acostumados numa posição, né? E daí depois, então, com a questão de ter usado aparelho, vai mudar tudo isso. E se a gente não reabilita, né, a língua, principalmente, acaba empurrando novamente os dentes, eles voltam para o lugar e a gente perde todo o trabalho do aparelho. Então, o quanto que é importante quem faz tratamento ortodôntico, em que idade for, realmente fazer a avaliação fonoaudiológica e cuidar dessa parte, né, de mastigar de forma adequada, engolir, falar de maneira adequada, também a postura de repouso, né, da língua, dos lábios, para que não perca, então, o trabalho que fez com o aparelho. E uma última área que eu queria falar é a questão da área da cirurgia. Então, qualquer cirurgia na boca que a gente faça, né, além de inchar muito, sangrar, acaba que fica um tempo, né, com dificuldade para mastigar, para falar. Então, depois de qualquer procedimento cirúrgico odontológico, é importante que a gente, então, realmente cuide, né, da forma que nós estamos mastigando, engolindo, falando, para que a gente não tenha, então, né, problemas e dificuldades e não perca, então, o trabalho que foi feito com a cirurgia. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui no próximo vídeo, né? Aproveita, então, para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para que sempre que tenha vídeo novo, vocês, então, estarem recebendo as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.